Olá, pessoal. Pois bem, né? Terminamos aí então com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse curto trecho, né, desse filme de 1964. Curiosamente, um ano depois do lançamento do livro Cangaceiros e Fanáticos, do Rui Facó, o que faz com que a gente perceba que era esse tipo de imagem que estava sendo construída sobre o cangaço naquele período. E eu imagino que se vocês tenham interpretado da mesma maneira que eu o fiz, vocês considerem, né, que a imagem produzida era bastante favorável, bastante positiva sobre a figura, ao menos do Lampião especificamente, né? Então a gente tem aí um Lampião, uma pessoa vítima de injustiças, um Lampião que tem contato com um cangaceiro, esse cangaceiro, por sua vez, vive uma experiência traumática e ele faz questão de dizer para o Lampião que ele só deve vestir, né, ou usar por o seu chapéu, né, quando ele consegue o chapéu do cangaceiro, uma vez que ele tenha razões para isso. Então, o trecho que eu selecionei do filme para que vocês assistam é justamente dando essa explicação do porquê que o Lampião teria se tornado um cangaceiro, que é quando os pais são assassinados em função de um desmando das autoridades locais, né, do Alferes Açucena, que teria assassinado seus pais e que, em função disso, o Lampião teria se revoltado e se transformado na figura lendária do Lampião. Então ele precisa dessa justificativa, né? Ele não virou um bandido à toa, ele virou um bandido por ter sofrido uma ação violenta por parte das autoridades. Então é bem essa figura aí do revoltoso com causa fica bem caracterizada aí no filme. Pois bem, então agora vamos ver o outro lado da coisa, né? Vamos ver a crítica que é feita a essa imagem que foi elaborada a partir dos anos 60, num artigo que eu adicionei, coloquei aí como opcional para vocês, mas eu vou comentá-lo mesmo assim, porque ele é bastante importante. Apesar de ser um artigo que vocês vão ver, é uma leitura um tanto curiosa, né? Ele não parece muito um artigo acadêmico, a forma de escrever da Luiz Gard, uma coisa de antropólogo, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Basicamente, a antropóloga Luiz Gard Barros, ela vai sentar fogo, literalmente, né? Porque ela tem uma linguagem bastante incisiva nesse tipo de interpretação em relação ao cangaço. Para ela, de maneira alguma, o cangaço pode ser interpretado como um movimento social que luta por igualdade, por distribuição de renda, muito pelo contrário. Tá? Ela, com base na pesquisa que ela realiza em regiões por onde passou o cangaço, né, vários grupos de cangaceiros, e principalmente através de entrevistas, né, ela faz várias entrevistas com base na memória das pessoas que vivenciaram a tiveram contato com o cangaço, e análise de cordéis produzidos em vários períodos. Ela pega uma análise de cordéis produzidos à época em que o bando, por exemplo, do Lampião atuava e outros bandos, e também ela vai observar cangaços recentes, após esse período em que começa a construir uma imagem positivada do cangaço. Tá? Então, ao fim e ao cabo, ela chega à conclusão de que, na verdade, o cangaço se tratava de um movimento extremamente violento e que, inclusive, atuava muitas das vezes em favor dos poderosos, dos grupos no poder, e ela vai trazer elementos aí que comprovam essa interpretação. Pois bem, né? Uma das questões que a Lutgard trata, ela caracteriza mais ou menos como ela entende esse sertão, nesses interiores do Nordeste, na primeira metade do século XX. E ela considera que no interior do Nordeste há uma dualidade em termos culturais. Né? Ela considera que, de um lado, tem um setor da sociedade, que seria esse setor ligado ao mundo do trabalho, com valores de ajuda mútua, defesa da honra e uma vida de paz. Né? Então, seria um lado que se identificava com essa coisa do homem de bem, né? Então, inclusive religiosos também. Né? Então, ela retrata dessa maneira um dos setores da sociedade. E esse setor é completamente vinculado à lógica do trabalho, ao mundo do trabalho. E teria do outro lado, convivendo aí nesse mesmo espaço físico temporal, uma parte da sociedade que repudia completamente essa importância do trabalho como propulsor da vida.
E esse lado que queria desfrutar dos bens materiais e do poder que a classe dominante desfruta, teria então esse grupo que aderia à prática do banditismo. Então, esse grupo ele vai aderir à prática do banditismo para ter acesso e desfrutar desses bens materiais que são negados aos mais pobres, aqueles que só têm o trabalho. Então, o cangaço estaria ligado a isso. Então, haveria, na interpretação dela, uma divisão que seria inconciliáveis entre esses dois mundos. Um lado, esse mundo beato de paz e trabalho, como ela fala, eu estou aí citando literalmente o artigo dela, e do outro lado, esses que seriam apologistas da violência, como se fosse a característica central do homem sertanejo. Para ela, ambos convivem simultaneamente na realidade dos sertões nordestinos. Okay? O cangaço, para ela, teria tido um efeito muito pesado e negativo sobre as populações locais, porque conforme os bandos de cangaceiro passavam nas regiões, eles provocavam uma grande destruição, eles roubavam, eles saqueavam, eles pilhavam, e eles pilhavam gente pequena, como ela fala, eles pilhavam gente comum, gente pobre, gente simples. Então ela trata de um trabalho de um memorialista, que é o Ulisses Lins de Albuquerque. Ela pega um pouco do que ele apresenta, segundo ele, que é um memorialista, na virada do século XIX para o XX, a região de Pernambuco estava praticamente toda marcada por uma divisão em pequenas propriedades. A região havia sido... É uma região que tinha passado por decadência da grande produção açucareira, do latifúndio, e que na passagem do 19 para o 20 estava se reestruturando com base na pequena propriedade. No entanto, a presença do cangaço, especificamente o bando do Lampião, durante quase 20 anos que ficaram circundando ali a região, segundo esse memorialista, teria produzido o maior êxodo de sertanejos dali, que com medo do bando do Lampião teriam abandonado as propriedades e foram fugir para outros locais, largaram suas pequenas propriedades e acabaram indo ocupar outras regiões e especialmente indo trabalhar para os latifundiários. Então, teriam contribuído para a rearticulação do latifúndio nessa região. Um outro aspecto que ela fala é justamente esse enfoque em como que o cangaço tinha como principal ação violenta as populações desarmadas, as pessoas que eram sequer vistas como cidadãos brasileiros pelo Estado da época. Então, eles eram, na interpretação da Litigard, a principal vítima do Lampião. Então, não teria nada a ver com aquele mito que associa Lampião com Robin Hood, Porque o Robin Hood rouba dos ricos para dar para os pobres. O Lampião roubava dos pobres para si mesmo e, em algumas vezes, até para dar para os ricos, que é outra questão que a Litigard traz. Porque algumas das vezes eles eram contratados por grupos poderosos para saquear e roubar terras, grilar terras. Então, algumas das vezes, inclusive, para dar aos ricos. Um outro aspecto que demonstra essa característica do cangaço como vinculado a alguns grupos poderosos, pessoas poderosas, foi que o próprio bando do Lampião foi utilizado pelo poder, pelo regime, no caso especificamente no período do Arthur Bernardes, que foi o governo mais conturbado da Primeira República, possivelmente um dos mais conturbados, aí na década de 1920, justamente devido à eclosão do movimento tenentista. E o movimento tenentista, que foi um movimento organizado pela baixa oficialidade do Exército, os tenentes, era um movimento que se opunha às ações em geral, a forma de organização da República Velha, a República do Café com Leite, a República dos Coronéis, como eles consideravam, a questão do voto, que não era secreto, a questão da corrupção, a questão do enfoque na monocultura do café e na política de agroexportação. Então, era um movimento que desejava uma modernização do país, uma diversificação econômica, um investimento em áreas como ciência e educação. Então, esse movimento que
caiu na ilegalidade, né, porque foi um movimento que rompe com o exército. Eles formam um novo grupo, e dentre eles surge a coluna Prestes, que é uma coluna que vai circulando todo o país, andando nas várias regiões do país para tentar convencer e organizar um movimento armado contra o governo do Arthur Bernardes. Quando essa coluna ela passa, agora eu não me lembro exatamente em qual localidade, mas é uma localidade aí que está próximo de onde, na Bahia, né? Eu acho que é isso. Foi na Bahia? Eu acho que é na Bahia, não tenho certeza. Em alguma região aí em que o bando do Lampião estava, o governo, né, através da figura do ministro de Guerra, Setembrino Carvalho, faz um acordo com o Lampião, concede, assim, é mentirinha, né, porque depois ele concede, mas não tinha valor nenhum, mas a princípio ele concede a patente de general ao Lampião, o que deixa ele se sentindo super poderoso, um baita status, para que justamente ele ataque o movimento tenentista. Então a gente vê nesse caso o cangaço, inclusive, sendo utilizado como um poder paralelo, como uma milícia armada vinculada diretamente ao Estado, num interesse presidencial, aí, no interesse do governo federal de combater a coluna Prestes, né, combater o movimento tenentista. Então a gente vê que para Robin Hood é um tanto quanto difícil essa afirmação. E aí, para finalizar, caminhando aqui para o final, né, nessa discussão da Lutgard, ela aponta que, conforme ela fez o levantamento, né, de todo o material de cordel, que o cordel muitas das vezes ele retratava não, ele era como se fosse a parte escrita, né, de músicas dos cantadores de feira, inclusive no filme tem logo no início um cantador de feira, que vocês vão observaram, né, no trecho. E esses cordéis que, na interpretação da autora, representavam a visão de mundo daquela população mais empobrecida da sociedade, inclusive analfabetos, né? E que para ela era a maior vítima do cangaço, não aparecia, isso ela observa no levantamento de fontes mesmo, dessas fontes primárias que ela levanta, ela falou que há total inexistência, até a morte do Lampião, de qualquer cordel que apoiasse a ação dos cangaceiros e dos seus chefes. Então, essa é uma questão aí que ela observa, que demonstra então que na época as pessoas mais pobres, a sociedade mais pobre, não tinha essa visão positivada sobre o cangaço. No entanto, aí ela coloca, a partir principalmente dos anos 60, começa essa ideia de associar o cangaço a esse heroísmo, a essa ideia de justiça social, e que para ela foi uma criação, né? Uma criação que foi uma importação aqui no Brasil de categorias e de discussões europeias, de teorias europeias e estadunidenses que não se aplicavam à realidade local, né? Então ela considera que não houve senso crítico de submetê-los à realidade, à análise da realidade brasileira mesmo, específica. Então, o que a Lutgard coloca é que construiu-se uma imagem, né, de que o cangaceiro seria bandido social, um Robin Hood, e que o catolicismo popular seria, né, que é o caso dos movimentos messiânicos, seria um fanatismo e algo assim completamente alienado, louco. Então, enquanto na verdade ela entende o messianismo à luz desse outro lado, dessa dualidade dela, né? Então, o cangaço corresponderia a essa visão de mundo dos que são expropriados, sim, são pobres, sim, miseráveis, mas que, através do uso da violência e da negação da lógica do trabalho, eles querem ascender, não necessariamente ascender socialmente, né, mas acessar os bens materiais que lhes são negados, né, através do uso da violência, da pilhagem, do roubo. Então, esse seria um dos grupos. E o outro grupo é o grupo que se mantém ligado a uma lógica do trabalho, e aí o messianismo seria uma manifestação desse descontentamento, mas que não vai se manifestar pelo uso da violência para acessar bens materiais, né? Em alguns casos, o messianismo acaba, como a gente viu na semana anterior, no caso do contestado, acaba efetivamente indo à ação armada, indo à violência, e também Canudos vai à ação armada,
mas para defender essa sua autonomia, defender esses modos tradicionais de vida que eles estão levando, que não são tão tradicionais assim, né, de certa maneira, porque eles tentam instaurar comunidades igualitárias. Então, na interpretação da Luitgard, esse outro lado, essa outra lógica, essa lógica vinculada ao mundo do trabalho em novos moldes, seria muito mais um movimento de contestação social e de tentativa de alteração de uma ordem e de questionamento das desigualdades do que o caso dessas manifestações violentas expressas nos grupos de cangaceiros. Okay? Com isso, espero ter apresentado as linhas gerais do debate e agora vamos assistir um documentário do Elcio Braga, que é um memorialista e é um documentário muito interessante, muito completo, eu considero, sobre o bando aí do Lampião. Então, e após isso, né, teremos nossa atividadezinha. Espero que vocês gostem da discussão dessa semana. Um abraço, gente.